Fala pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou estar trazendo mais uma questão do Enem 2020 que vai falar um pouquinho sobre a questão da hidrostática, né? Mais efetivamente sobre teorema de Stevin, tá? Então vamos lá, a questão 134. Né? Então nós temos a seguinte situação proposta, né? Então um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Tá? Então nós temos aqui a nossa representação, né? A parte de rocha, tá? O bolsão de ar, a parte de água, tá? A pressão atmosfera local, então 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? E a profundidade onde se encontra o bolsão. Tá? Nós temos que ele se situa então a 50 metros da superfície da água, né? Então o nosso mergulhador ele desceu a uma profundidade de 50 metros, deslocou-se 30 metros para chegar nesse bolsão. Tá? Legal, certo? Agora vamos pensar aqui um pouquinho no que acontece. Quando ele estava aqui na superfície, tá, pessoal? Quem atua de pressão sobre ele é a pressão atmosférica. Né? Conforme esse mergulhador ele vai descendo, né, ou vai se aprofundando aqui no mar, ele vai gerando uma nova pressão sobre ele. Né? Quem é essa pressão? Tá? É a pressão hidrostática ou pressão manométrica, ou se preferirmos a chamada de pressão efetiva. Tá? Então vai gerar-se uma coluna de água sobre ele, e essa coluna de água gera pressão. Então nós temos que a pressão, tá, que você vai estar submetido vai ser dada, nesse caso para o mergulhador, a pressão à atmosfera, né, que está todinha situada aqui, mais a pressão efetiva da coluna de água, né? Vamos chamar de pressão manométrica. Então, a pressão manométrica da coluna de 50 metros de água que está formada sobre ele. Tá? Então, ele vai ter toda essa pressão sobre o seu corpo. Tá? Então, ele traz para nós que durante o resgate, vou dar aqui para o contador, resgate, para evitar danos no seu organismo, né? O seu corpo estava numa pressão, foi para outra, e seu corpo precisa se adaptar a essa pressão, né? Seu sistema ele começa a gerar uma pressão interna, pressão externa para suportar a pressão que você está submetido, né? Então, para que não aconteça nenhum dano ao organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície. Tá? Então, para que seu corpo ele voltasse, né, ele ficasse novamente sobre a pressão atmosfera, né? Senão você começa a ter vários danos, né? E pode até levar à morte esse caso. Tá? Então, o gráfico, então traz um gráfico a seguir, a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Tá? Então vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Tá? Então nós temos um gráfico de tempo de descompressão em minutos, tá? Pela variação de pressão em quilopascal. Então nós temos se a variação de pressão, ou seja, o que é essa variação de pressão? É a diferença, né, da pressão situada na atmosfera, o nível que ele quer chegar, no caso aqui, com a pressão que nós temos aqui, ou seja, existe uma variação, uma diferença de pressão deste ponto para este ponto. Tá? Então, se a variação ela é de 100, ele tem que esperar 20 minutos. Se a variação é de 200 kPa, ele vai esperar 20 minutos. Né? Se a variação é de 700 kPa, ele vai ter que esperar 100 minutos para poder retornar até que essa descompressão aconteça. Tá? Então, considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deve ser submetido? Tá? Gente, a gente vai aplicar para resolver essa questão aqui o teorema de Stevin. O que o teorema de Stevin ele nos fala? Tá? O teorema de Stevin ele fala que a variação de pressão entre dois pontos quaisquer
do meu fluido, tá? Vai ser igual a massa específica desse fluido vezes a gravidade vezes a variação de altura, né? Ou, se você preferir, o desnível. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui pressão atmosfera neste ponto, né? E aqui nós temos, vou chamar aqui de uma pressão total, né? Uma pressão total neste pontinho aqui. Tá? E se a gente então calcular a variação de pressão entre esses dois pontos, seria a diferença da pressão total, que é a pressão atmosférica, mais a pressão manométrica, menos a pressão atmosfera. Isso nos geraria a própria pressão manométrica do fluido, né? No caso da água. Tá? Então, nós teríamos aqui que o nosso ΔP, né? A variação de pressão entre esses dois pontos, ela vai ser dada pela massa específica ρ, que é 1000, vezes a gravidade, que é 10, vezes a variação de altura. Então ele se aprofundou, né? Ele chegou a uma profundidade de 50 metros. Então o nosso ΔH ele é de 50. Isso vai estar gerando então a pressão, né, formada pela coluna de fluido, né, a coluna de água. Tá? Então ΔP vai ser igual a 1000 vezes 10 vezes 50 vai gerar para a gente 500 mil, né, ou meio milhão aqui de Pascal, certo? Mas a nossa tabelinha, nós que ela trabalha com unidade de quilopascal, né, o nosso gráfico. Então, lembrando, o que é quilo, né? Quilo é 1000, né? Então eu tenho 500 mil pascal. Então eu posso escrever essa unidade como 500 no lugar do 1000. A gente vai usar o prefixo de unidade métrico quilo, né? Então 500 quilopascal. Tá? Ou famoso kPa. Tá? Então a gente tem uma variação de pressão de 500 kPa da superfície até a profundidade que o mergulhador se encontra. Então isso vai gerar a quantidade de pressão, né, que ele está submetido a mais ou além da pressão atmosférica. Tá? Então nesse caso, para 500, né, uma variação de pressão de 500, a gente tem aqui a intersecção no nosso gráfico, que ele deve aguardar, então, um tempo de 60 minutos para retornar à superfície, ou retornar à pressão atmosfera. Tá? Então, nós temos que a resposta é a alternativa C. Gente, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Tá? Grande abraço, fui!